Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, anota aí, segunda-feira, hein? Segunda-feira, 17 de abril de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E aí, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes e aos nossos debatedores. Vou abrir o programa de hoje contando a história da Valerie, de 6 anos. Quem é a pessoa mesmo? A Valerie. Ela teve um pequeno probleminha na escola, sabe como? Ela acabou não conseguindo segurar um xixi na hora de ir ao banheiro. Então, ela acabou se molhando toda, estava aos prantos lá na diretoria, aguardando que alguém chegasse para poder levá-la para casa. E quem chegou para levá-la foi o pai dela, o Ben. Só que ele chegou de uma maneira muito criativa e, segundo os comentários ao redor do mundo, muito solidária. Ele molhou as calças dele antes de chegar lá, simulando um acidente. E a primeira coisa que ele pediu para a filhinha foi: você me empresta a sua mochila para eu esconder o que aconteceu comigo? Olha que então, coisa. Naquela hora, a Valerie, evidentemente, riu com o pai e perdeu um pouco do peso do que havia acontecido com ela. E quem contou isso tudo pro mundo foi a Lucinda, que é a irmã mais velha dela. Acabou colocando no Twitter e sabe que depois que joga no Twitter. Então quer dizer que, olha que coisa interessante, olha, o pastor Hélio André, pastora Marcione, reverendo Júnior e pastor Luciano Regis, que cena interessante, né? A menina faz xixi, né? Quem nunca fez? Na escola, tô me referindo. Na roupa, né? Verdade. Na roupa. Pastor Hélio André, já fez? Na roupa no colégio? Eu não lembra, sei se minha memória pode reportar esse período, não, mas talvez tenha feito, né? Quem não fez um dia, né? Não, quem não fez um dia? Reverendo Júnior. Eu não lembro, não. Também não lembra. Pessoas com memória, assim, é a idade. É a idade. Pastora lembra. Mesmo, pastora lembra. O reverendo Luciano. Olha aí, rapaz, bom, muito obrigado. Curou minha alma. Já fez, querido? Rapaz, eu não me lembro, mas deve ter feito. Eu lembro. Por que vocês não lembram disso? Só eu e a pastora Marcelo somos mais novos? Deve ser isso. Deve ser isso. Eu fiz, eu me lembro disso, de ter ficado envergonhadíssimo. Eu estava no jardim de infância. Eu me lembro de ter ficado envergonhadíssimo com isso. Então esse pai, como é que é o nome dele, Marcelo? Vai lá. Não, vai lá que você falou o nome dele, eu queria só ouvir outra vez. Eu ouvi outro nome, que você falou outra coisa aí. Você falou o quê? Ben. Eu ouvi Belo. Então foi o Ben. Então, o Ben, né? Olha que coisa interessante, né? Você pega isso pra Bíblia, né? Ben quer dizer o que na Bíblia, né? E aí ele traz uma forma tão doce com a filha. História bonita, viu? Já te aconteceu isso, querido ouvinte amado? Conta aqui como é que foi essa história. Você saiu dessa como? Alguém te ajudou? Alguém te protegeu? Porque tinha professora à época, né? Que dizia isso, que não faz aí mesmo. Não acreditando, porque achava que o menino estava só querendo dar uma volta. E na verdade o menino fez ali mesmo. Jesus amado. Isso é quando é número 1. O problema é quando é número 2. Vamos lá, minha gente. Um renomado psiquiatra australiano denuncia: crianças e adolescentes estão se identificando com transgêneros por acharem que isso está em alta. O Dr. Stephen Stats, diretor de uma clínica em um hospital infantil de Brisbane, diz que muitos adolescentes estão confusos sobre sua sexualidade ou pensam que isso os tornará populares. Olha que história, minha gente. Ele reclama que a mídia tem transformado a situação em tendência,
o que influenciaria facilmente os mais novos. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Você conhece alguém que está passando por isso? Como combater as modinhas que parecem cada vez mais atacar e influenciar adolescentes e crianças? Que era a sua opinião no programa de hoje. Centenas de muçulmanos do Iraque que foram forçados a abandonar as suas casas pelo Estado Islâmico estão encontrando nova vida em Cristo graças ao testemunho de seus filhos. Os pequeninos compartilham com seus pais o amor de Deus após serem alcançados por um ministério voltado ao público infantil. Um dos diretores desse ministério conta que recentemente mais de 600 crianças participaram de um programa especial onde receberam bíblias, ouviram o evangelho e foram orientadas a contar aos pais o que ouviram. Vários pais foram até a direção do trabalho se queixar, mas quando chegaram acabaram ouvindo de Jesus. Ganharam bíblias e hoje testemunham sobre a paz e alegria que encontraram. Você conhece histórias de famílias que foram alcançadas por Jesus por causa do testemunho dos seus pequenos filhos? Na sua opinião, o trabalho com crianças nas igrejas é eficaz? Qual a sua opinião sobre esse assunto, querido ouvinte? Tudo começou, conta aqui uma querida ouvinte, quando mudamos e não conseguimos encontrar uma igreja para congregar. Agora, conta ela, meu esposo não quer mais estar em nenhum lugar, porque diz que não acredita mais na instituição igreja e eu não consigo congregar sozinha. O que fazer quando o desânimo de estar na igreja é mais forte que a necessidade de estar lá? Como ajudar alguém que está decepcionado com a igreja? A igreja é uma instituição divina ou uma instituição humana? Você, ouvinte amado, liga, participa com a gente, quero ver a sua voz aqui, ouvir a sua voz no nosso WhatsApp da 93 FM 96803-8319 96803-8319. Bom dia, JR e demais pastores. Eu sou Jaqueline de Campo Grande. Eu queria dizer que o debate tem profunda importância na minha vida, porque me ajuda a esclarecer várias dúvidas que eu tenho e me ajuda também a orientar outras pessoas. Agradeço muito a Deus pela vida de vocês e de todos aí da rádio. Muito obrigada. Glória a Deus, Jaqueline, pela sua vida, pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô, querido pastor Hélio André, que pensa o senhor sobre esse primeiro assunto do debate de hoje? Bom dia, reverendo JR, bom dia aos debatedores da mesa, bom dia, ouvinte ligado na Melhor. A camisa é excepcional, de fato, um excelente bom gosto. Temos uma camisa igual. Muito bom. E aí, bom, vamos lá, eu sou do tempo, né, não sou velho, mas sou do tempo que a gente dizia que haviam crentes, que haviam católicos praticantes e não praticantes, né? E que nessa época que se falava um pouco isso, todos os evangélicos eram de fato praticantes, né? O que está em voga aqui é um tema que está sendo muito comum, talvez de 5 ou 6 anos para cá, que são os desigrejados. E aí nós podemos classificá-los em 3 grupos distintos, né? Aqueles cujos vieram do berço familiar e que a partir daí entenderam ou viram um encantamento no mundo, em alguma outra esfera, e deixaram a igreja. Eles dizem ser evangélicos porque são evangélicos de tradição de família. Existem aqueles que saíram da igreja por causa de um desentendimento. Eles tiveram um desentendimento interpessoal e confundiram indivíduos com a igreja, com a noiva, e também mesclaram a noiva com a instituição. E, portanto, por desentenderem, eles também deixaram a igreja, dizendo que não querem voltar mais para ela. E existem aqueles que trabalham frontalmente atacando a instituição, dizendo que a igreja se perdeu porque ela está usando a instituição como um fim, não como um meio, não é? Entretanto, a igreja de Jesus, a noiva de Cristo, tem que se fazer uma pergunta aqui, porque muitos querem o noivo e não querem a noiva. Qual foi a razão principal de Cristo na vir ao mundo? Primeiro, buscar e salvar todo aquele que se havia perdido, e depois estabelecer a igreja. Quando ele faz a série pergunta a Pedro, ele diz assim: o que estão falando de mim lá fora? Ah, tu és o Cristo, o profeta, o Messias, e tu és o... e tal. E vocês de dentro, o que vocês falam a meu respeito? E aí isso é muito interessante, porque Pedro, tendo a revelação do Espírito Santo, diz em Mateus 16, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Cristo então se reporta ele dizendo: sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu vou edificar a minha igreja. Então se percebe que Cristo veio para edificar a igreja. A igreja, ela cumpre papel muito legal. Por quê? Porque ele pede para a gente, como cristão, propagar o evangelho. Então a igreja tem a função de propagação do reino. Ele pediu que nós vivêssemos em comunhão, estar junto, ter o mesmo sentimento, a mesma visão, o mesmo propósito, a mesma direção. Ele pediu e ordenou que essa igreja batizasse e celebrasse a ceia até que ele voltasse. Ele pediu que nós orientássemos os discípulos novos no ensinamento da palavra. E como fazer isso em um mínimo de organização? Como fazer isso em um pouco de estrutura, né? Eu não estou dizendo daqueles que usam a estrutura como meio, estão errado, completamente errado. E também concordo se a crítica for nessa ótica. Mas um pouco de estrutura é necessário. E o que a gente percebe é que essas pessoas saem da igreja, né, e acabam montando também uma mínima estrutura, mas uma estrutura, né? Porque como que você vai estar reunido num grupo sem ter uma confissão de fé? E se alguém que chega nesse grupo que seja singelo e pretende ter um pensamento diferente, alguém desse pequeno grupo, desse grupo que se reúne em casa, num café, numa praça, vai dizer assim: não, nós aqui pensamos diferente. Ora, não é isso uma confissão de fé daquele grupo? Então, como que... E não vai alguém mais experiente se levantar e falar também? Então, acho que se estão mudando uma estrutura para outra, é uma coisa muito sine qua non. Reverendo Júnior César, bom dia, a sua opinião sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos queridos ouvintes também que estão em casa. JR, o problema talvez esteja na motivação. É claro que eu concordo com tudo que o pastor Hélio falou, gênero, número e grau, mas a motivação das pessoas por estar na igreja, eu acho que esse tem sido um fator complicador. Quando o ouvinte fala assim: olha, não conseguimos uma igreja para congregar, quer dizer, você está indo buscar alguma coisa na igreja, né? Alguma coisa que te motive. Então, hoje, algumas pessoas vão à igreja por causa de eventos, né? Então, se a igreja tem muitos eventos e enche com aqueles eventos, é uma igreja boa e você vai para lá porque você gosta desses eventos. Outros vão à igreja em busca de uma satisfação pessoal. E aí, o cardápio é diverso, né? Eu vou para a igreja para ouvir o sermão que eu gosto. Eu vou para a igreja para ouvir o tipo de música que eu gosto. Eu vou para a igreja porque eu gosto do pastor. Ou seja, na realidade, eu sou um consumidor da igreja, né? A igreja me oferece atrativos e eu gosto desses atrativos, então por isso eu vou à igreja. Ou então eu estou indo à igreja às vezes para tomar aquela injeção de ânimo para passar bem a semana. Porque se eu não estiver na igreja, né, e não ouvir o sermão, e não fizer oração, e não ouvir aquelas músicas, minha semana vai ser um fiasco. Então, para evitar isso, eu tenho que domingo estar lá na igreja, porque a minha vida começa em alta no domingo e ela vai descendo até quinta-feira. Na sexta eu estou no buraco, no sábado eu reconheço que preciso renovar minhas forças, aí eu vou para a igreja no domingo, para poder tomar aquela injeção de novo. Então, parece que pertencer a uma igreja significa isso para algumas pessoas. E assim, eu fico preocupado com isso, né? Porque se você não tem o cardápio, se você não tem o evento, e se às vezes você não tem essa injeção de ânimo, porque você sabe qual é o remédio que você precisa. Então, se o remédio aplicado for outro, você quer deixar de frequentar a igreja. Né? E eu acho que a igreja não é para isso. A igreja é o lugar onde o povo, o discípulo de Jesus se reúne, né, para servir, para adorar em primeiro lugar, né, e para compartilhar a sua caminhada com Jesus durante a semana. Então, a experiência que você teve com Jesus durante a semana, você, na comunidade, você compartilha ela com outras pessoas. Você não está indo lá pensando em você. Você está indo pensando em Deus, em primeiro lugar, e pensando no próximo. Esse é o ponto de partida. A nossa menina da mesa de hoje, pastora Marcione Garcia, bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia aos pastores debatedores. Eu penso que sobre o desânimo, eu queria dizer à nossa irmã que ela precisa lutar, lutar, lutar. Essa é uma guerra constante que a grande maioria dos crentes, eles têm sofrido nesse século XXI.
Eu quero dizer para ela que ela não está sozinha nesse universo. Há outras pessoas vivendo esse mesmo âmbito de estar desanimada, mas ela precisa entender que ela precisa pensar nas coisas que estão no alto. Ela precisa se alimentar da palavra. É a palavra que vai fazer com que ela consiga achar não a igreja certa, não a melhor igreja, mas um local para que ela possa congregar. Ela precisa entender também que o que aconteceu com o marido dela está resvalando nela. Porque ela fala assim, o meu marido, eu não consigo congregar porque o meu marido, na verdade, ela também está sentida, ela também está machucada, ela também está magoada com alguma coisa que aconteceu. E ela precisa se atentar para isso, né? O que acontece com o nosso cônjuge normalmente resvala na gente. Então, a necessidade de buscar a palavra, ela precisa ser muito grande, porque a palavra ela tem poder de curar a alma ferida. E completando sobre a igreja, se ela é uma instituição divina, humana, eu quero completar, junto com os meus pastores aqui da mesa, que a igreja é uma instituição divina. Podemos ver isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Podemos ver as cartas que Paulo escreveu às igrejas. Como o pastor Enio falou, nós precisamos ter um lugar para congregar, um local para a gente poder se reunir. Não tem como, ainda que seja dentro de uma casa, vai se tornar ali um local de oração, um templo, alguma coisa vai acontecer, porque vai acabar se juntando pessoas e mais pessoas. Então, é uma instituição divina, foi o Senhor, o próprio Jesus quem o criou. Pastor Luciano Regis, bom dia mais uma vez. Que pensa o senhor sobre esse tema? Bom dia, JR, amados debatedores, você que nos ouve, Deus nos abençoe. Pastor André, ele fez uma diferenciação muito interessante no início do debate, que eu queria também pegar o fio dessa meada aí. Ele trouxe os desigrejados, que era uma vertente que crescia muito, mas que parou, segundo o meu entendimento. Eram líderes frustrados que não submetiam uma outra liderança local, porque não queriam submeter as regras, me perdoe a expressão, as regras do jogo, que são normais, ou seja, caminhar dentro do princípio bíblico, dentro da palavra, dentro da doutrina da congregação local, e por isso saíam frustrados e montavam, seja em pontos, em praças, em ruas, em casas, aquilo que eles chamavam de uma igreja sadia, de um movimento eclesiástico sadio. Isso aconteceu muito de 5 anos para cá. Acredito que isso já está um pouco diminuído, mas isso aconteceu muito e com isso eles bombardeavam a organização igreja. Aquilo que eles achavam que havia se perdido, porque segundo eles, os líderes da organização igreja não focavam mais na salvação de almas, no bem-estar das pessoas, e sim apenas na organização em si como empresa. E isso deu um grande problema para todas as igrejas sérias que trabalhavam e ainda trabalham debaixo disso. No entanto, eu quero vir aqui para voltar para o início desse debate aqui, desse tema. Tudo começou quando mudamos e procuramos procurar uma igreja. Eu não sei se todos aqui, mas na minha igreja aconteceu uma grande evasão. As pessoas foram trabalhar por causa do crescimento da Petrobras na época, fizeram cursos, graças a Deus conseguiram empregos e migraram para a região dos lagos. E muitas delas me ligavam, me procuraram, algumas eu fui visitar em crises gigantescas, Jota. Por quê? Porque elas não conseguiam encontrar igreja. E eu fui até elas, marquei uma reunião e disse, como vocês não encontram igreja? Alguma coisa está errada. Como é que você me diz que não encontra uma igreja parecida com a nossa? Não existe igreja parecida com a nossa. Precisa haver uma igreja parecida com a vontade de Cristo, com aquilo que Ele deseja para a sua vida. Na verdade, essas pessoas se perderam na transição. Não porque eram ruins, não porque não amavam a Cristo, não porque simplesmente estavam querendo se desviar, mas porque se perderam numa transição que elas não se prepararam para fazer. Chegaram num lugar bonito, com praia, com um monte de coisa para fazer e foram esfriando na fé. E eu disse a elas o que eu quero dizer hoje aqui. Assim, às vezes as mudanças, elas mexem com aquilo que para nós já estava organizado. É o comodismo do ser humano. Mas nós precisamos nos readaptar. Eu não estou numa igreja, como já foi falado aqui também pelo reverendo, para que ela me entregue alguma coisa. Eu estou
estou na igreja para que eu sirva a Cristo ali, para que eu entregue a minha vida, não apenas a Cristo como fiz, mas sobretudo o meu trabalho para que ele me use. É muito fácil você dizer que não há igreja boa para mim. Então por que você não faz na igreja aquilo que está faltando? Por que você não serve a igreja? Por que você não se entrega a essa igreja local para que você ajude o pastor ou a liderança local a trabalhar naquilo que você acha que faz falta? Tudo bem, eu acho que nós ouvimos aqui 4 vozes sobre esse tema e com ingredientes bastante ricos. Cada um trouxe aqui uma perspectiva bastante rica sobre esse tema, sobre esse assunto que a gente precisa administrar, né? Essa questão da transição, ela acontece muito, as pessoas mudam de bairros. Quantas vezes? E às vezes é para muito longe. Verdade. E aí a pessoa migra de um lugar para o outro, numa cidade tranquila como a nossa, e a gente fica preocupado com a saúde delas. Em alguns casos é possível que pastores digam, olha, fica lá no seu bairro. É mais perto, é mais cômodo, é mais adequado. Ao mesmo tempo, pode ser que alguém não queira ficar sem aquela pessoa, porque é uma pessoa, uma líder forte, um líder forte, e a pessoa realmente fica e existe a dificuldade para a pessoa se adequar numa outra. Isso tudo existe. A gente sabe que isso não é uma coisa assim tão simples. Chegou, porque a pessoa já tinha uma vida naquela igreja, todo mundo conhecia. É uma coisa complexa, mas é uma coisa que está cada vez mais evidente. Agora, eu queria perguntar a vocês o seguinte, só para ajudar o entendimento, desigrejado é uma palavra que tem sido utilizada recentemente. Uma palavra antiga. De vez em quando alguém aparece com uma palavra dessa e todo mundo repete. Eu não sei de onde veio essa palavra. Uma palavra, quando chegou, ela começou a ser repetida uma série de vezes, né? O pastor Hélio lembrou da expressão católico nominal, e a gente tem também o evangélico nominal. Talvez esse... Qual a diferença de um desigrejado para um desviado? Que era o termo comum que se utilizava. Qual a diferença? Tem diferença entre um e outro? Consegue identificar essa diferença? Eu acho que sim, porque o desigrejado, ele não quer deixar de ser igreja, só não quer ser uma igreja institucional. O desviado, ele é aquele que está apostatando da fé aos poucos, né? Não estamos dizendo se ele é príncipe ou não. Nós estamos dizendo que ele está apostatando da fé e essa continuidade da apostasia dele pode levá-lo à condenação no final. Então essa é a diferença, né? Desigrejado, então, pela sua lógica, é alguém que ele deixou aquela igreja por algum motivo e não se encaixou naquela outra igreja. Ele está entre uma e outra. Só que alguns desses estão criando o seu próprio mundo, quer dizer, às vezes ficando na própria casa, criando esse ambiente dentro de casa, ou seja, continua de alguma forma ligado à fé, aquelas expressões, eu só saí da igreja, mas eu estou firme com Deus. Essas expressões que vocês já ouviram várias vezes. E aí cria essa linha que é uma questão para o nosso entendimento, porque se a gente pensa na igreja como comunidade, um ambiente que foi exatamente estabelecido para ser comunitário, e ele deixa de ser comunitário para ser individualizado, ou quando não é individualizado, é familiar, né? Eu não estou dizendo de nascer em novas igrejas, não, entendeu? Estou dizendo que quando nasce outra igreja é outra história, por rebelião, por estratégia, por obediência. São vários os motivos por que nascem novas igrejas, mas nesse aspecto... O desigrejado e o desviado, eles têm uma coisa em comum, né? O que eles têm em comum é não pertencer a uma comunidade. Eu lembro assim que o desviado, quando você perguntava ao fulano, né? Ele não falava assim, eu estou desviado. Ele dizia, eu sou desviado. Então, o ser desviado para ele é o seguinte, eu pertenci à igreja, por algum motivo, geralmente pecado e tal, eu não pertenço mais à igreja, mas ao mesmo tempo ele não se considera totalmente desvinculado da igreja. Então, ele como é que eu vou dizer assim, o desviado, às vezes, ele se considera alguém que acredita em Deus, que acredita que a Bíblia é a palavra, mas não pratica por algum motivo, né? E não se integra à comunidade por vergonha ou por achar que vai envergonhar a comunidade. Não estou defendendo isso não, tá? Estou só constatando isso. O desigrejado é mais, pelo que o pastor Luciano falou, alguém que discorda da instituição, mas o que é comum nos dois? Os dois estão fora, não se consideram
pertencente efetivamente a uma comunidade, né? Mas, diferentemente, os dois têm formas similares de lidar com o problema. Um começa a ficar em casa e a se reunir com grupos que pensam do mesmo jeito. O outro, ele se sente envergonhado, mas quando tem um aniversário, quando ele é promovido no emprego, ele chama esse pessoal da igreja para ir lá agradecer a Deus, fazer um culto, essas coisas assim. Agora, então, o que pastor Luciano usou a expressão transição, corre-se o risco também entre esses dois grupos existe uma transição. Esse desligamento, esse esfriamento, essa desconexão pode produzir, quer dizer, um chega lá no outro. A questão da transição física, a pessoa que morava num determinado bairro, na cidade no Rio, mudou para Macaé, por exemplo, né? É uma cidade onde teve uma grande migração por conta de questões petrolíferas, e depois a cidade começou a esvaziar. O pessoal está ouvindo a gente lá agora. Muita gente demitida, comércio em crise, realmente uma coisa impressionante. Então, essa pessoa que não se adequou, porque as pessoas perguntam isso aqui, como é que consegue achar uma igreja? São coisas que, quando a primeira vez que eu ouvi isso aqui, eu disse, tá brincando. Mas depois eu passei a ouvir com a frequência, como é que a gente escolhe uma igreja com uma frequência impressionante que me assustou, e me assusta ainda. Que critérios as pessoas não têm? Quando eu separei os grupos, né? Quando se fala desigrejado, fala de um grupo assim, vamos trabalhar essa ideia, né? Um grupo organizado que ataca a igreja frontalmente, entendendo que a igreja do 1º século é a igreja modelo e que a igreja do 3º século, por causa de Constantino, introduziu a hierarquia do clero, e eles são contra isso. Eles dizem que a igreja, ela é orgânica, ela é viva, ela é solta. Eles entendem que essa igreja não precisa ter um líder à frente. Eles entendem que ela não precisa ter uma confissão de fé, eles entendem que ela se reúne a partir de 2 ou 3 pessoas. Esse grupo é um grupo que ataca a igreja, que ele não quer deixar de ser igreja, ele ataca a instituição igreja. Portanto, eles se reúnem dizendo, nós somos igreja, onde houver 2 ou 3, justamente, onde houver 2 ou 3, nós estamos em Cristo, somos igreja. Eles não são desviados, eles atacam frontalmente essa ideia de que a igreja se organizou. Ora, agora, nós estamos num país que tem leis que vão vigir sobre a igreja, né? Deus falou assim, dai de César o que é César e a Deus o que é de Deus. Eu tenho um estatuto, eu tenho um regimento interno, eu tenho uma organização na tesouraria, eu cumpro o habite da prefeitura, do corpo de bombeiro. Mas isso são leis. Eu pago imposto de renda não é porque eu gosto, não. É porque é legal e é ético para eu cumprir a lei que o país está vigindo sobre mim. Então eles são contra isso, né? E aí montam um grupo, assim, podemos dizer, para-eclesiológico, né? Podemos dizer, para-eclesiológico, mas eles não se consideram não igreja, eles se consideram igreja. Mas aí o que eu vejo nesse grupo aí, pastorzão, é a descrição de um grupo que há alguns anos a gente chamaria isso de uma rebelião. Isso com certeza. Sabe por quê? É porque eu tô tentando distinguir aqui as palavras, porque elas nos confundem. São nomes novos para problemas. Elas nos confundem, porque se eu pertenço a um grupo, olha o grupo que for, tô na rádio aqui, eu tenho diretora, eu tenho diretores, entendeu? Aí eu faço junto aqui as pessoas, faço uma rebelião. Isso. Em qualquer canto você pode ter isso. Não é só na igreja especificamente. Por que esse nome tem rebelião? Por que rebelião produz o rebelde? Ou o rebelde produz a rebelião? Onde você já ouviu mais essa palavra? Porque na igreja não é exatamente o lugar, mas quando você pega isso, você diz assim, poxa, peraí, se o nome desse negócio é outro nome, porque isso é um grupo organizado, um grupo que se organiza, que está desalinhado com o que está sendo feito e que cria uma nova linha, ou seja, você é meu líder, mas eu não quero que você seja o meu líder. Ou eu quero o fulano como líder, outra pessoa, ou de preferência eu mesmo. E se for o fulano, já que eu estou propondo o fulano, eu estou coladinho com ele. Que melhor do que ser o rei é ser amigo do rei. Pensamento de alguns. Mas eu estou pensando mais no indivíduo. Entendeu? Aquele camarada que teve uma dificuldade, o indivíduo. Entendeu? Que esse caso aqui, ele não tá, é um indivíduo que se desconecta, porque por causa de uma transição, porque houve alguma coisa, um problema. Ou às vezes não aconteceu nada, é uma pura apatia. Exatamente. Falta raiz nesse indivíduo. Ele não tem raiz, gente. Eu coloquei a pessoa não tem raiz, minha gente. Rocha, eu coloquei até coloquei isso, JR. Isso tem acontecido com uma frequência muito grande.
As pessoas agora elas estão escolhendo o pastor. Então, se de repente se levanta uma pessoa que tem uma oratória boa dentro da igreja, que tenha um cargo legal, eles começam a levantar aquela pessoa para exatamente ser o seu pastor. E ali eles já começam a se juntar àquela pessoa, se junta aqui o pastor e começam a todos ficarem aqui, vamos ficar juntos, vamos para a casa dele, vamos orar na casa dele, e daqui a pouco ele vai se enchendo de si mesmo e já cria uma rebelião e já forma uma igreja porque discorda daquilo que está acontecendo na sua própria igreja. Esse desigrejado eu não tinha escutado ainda essa palavra. Eu confesso que eu estou aqui, eu fiquei agora prestando atenção em vocês falando desigrejados, eu ainda não tinha escutado essa palavra. Fiquei bem atenta a isso e foi que eu entendi. Os desigrejados são coisas antigas que só mudaram o nome para poder dizer que a coisa é nova, mas não é nova, é coisa que já vem já há muito tempo. Na verdade, o desigrejado, o pastor Hélio André, como um bom pastor que é, trouxe teologicamente uma base muito concreta, que na verdade muitos dos desigrejados nem conhecem, pastor Hélio. Eu conheço um monte deles, a gente sabe disso, na nossa área está cheio disso, né? Lá para baixo, né? Lá no Japão tá cheio disso. Então, assim, eu conheço gente que tá se reunindo em praça que o cara não tem a mínima ideia teológica do que foi falado. Se falar, perguntar de quem foi Constantino, ele não tem a mínima ideia de quem seja. Só que o problema dele é a verdade. Meu vizinho, Constantino. O problema dele é literal a instituição. Mas ele tá criando uma nova estrutura, isso precisa ser disso. Sim, exatamente isso. Em breve Vocês se lembram das igrejas que nasceram dizendo que não tinham denominação? Tiveram que virar. Não. Quando você diz que não tem, você já criou. Então, mas exatamente isso. Eu estou batendo nessa tecla porque eu quero voltar à vertente que você disse. Porque, na verdade, não deixa de ser um rebelado. Ele ama a Deus, mas está fazendo tudo errado. Primeiro porque ele não está obedecendo a Deus. Verdade. Ele não está obedecendo a ordem de Cristo. Ele não está obedecendo aquilo que o próprio Cristo estabeleceu. Como o pastor Hélio André já trouxe aqui, não precisa a gente trazer de novo. Então, assim, na verdade, está tudo errado. Só que hoje as pessoas, elas querem ouvir aquilo que fazem coro com o seu coração. As pessoas não querem mais se submeter, se negar. Deixa eu perguntar para vocês quatro aqui. Deixa eu perguntar para vocês assim, vocês gostam de ouvir coisas que contrariam o coração de vocês? Nenhum de nós. A diferença é que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ainda que contrarie o seu coração, o Espírito Santo te mostrará que é verdade. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela entende que precisa diminuir para Jesus crescer. Ela entende que diariamente tem que negar a si mesma. Eu vou trazer um contraponto aqui meio louco. O pastor, inclusive. Para deixar claro. Parece que é um papo de pastor pro povo. Não, eu vou trazer um contraponto interessante aqui, botar essa pimenta na mesa. Quem, mais do que nós, vive contrariado o tempo inteiro? Quem mais do que nós, às vezes, acorda, dá vontade de dar uma pancada violenta em meia dúzia de gente, e o Espírito Santo fala, não faça isso. Deus. Abençoe. Faz isso. E você com raiva, porque a gente fica com raiva de ser humano. Porque a gente está ouvindo um monte de conversa fiada, de um monte de muquirana, que não faz nada que preste, que peca de tudo quanto é forma, e a gente tem que se matar, deixar o Espírito falar, chegar lá, querido, amado. Então, mais do que nós aqui em experiência com isso, meu filho, não tem. Bom, o que nós temos é uma realidade, né, que existe também a dificuldade e o que eu leio aqui no nosso WhatsApp é uma série de reclamações à liderança sobre atos da liderança, em geral da figura pastoral, que é sempre o alvo mais imediato, é natural. Algumas reclamações legítimas, evidentemente, porque quando a pessoa tem um comportamento inadequado à fé cristã, quando a pessoa, em qualquer área, qualquer coisa, pode ampliar isso aí, isso não está certo, que causa revolta. Quantas pessoas, vocês sabem muito bem, se revoltaram com liderança? São líderes revoltados com outros líderes. Pode dizer assim, aquele líder, isso assim, se azado, isso é um absurdo, isso não pode, discordo disso. É só juntar os pastores para conversar. Entendeu? Isso é simples. Agora, a questão que a gente precisa entender, a igreja, ela não é a culpada. Exatamente. E às vezes, o excesso de crítica à igreja pode produzir
um entendimento de que a igreja inteira é ruim, está estragada inteira, sabe? A gente às vezes tem aqui, eu mesmo, quantas vezes vocês, todo mundo, a gente faz críticas, às vezes a gente tem que parar e pensar assim, isso está correto? É por aí mesmo? Porque existem pessoas que não estão exatamente preparadas para aquilo. E tem pessoas que vão colocar o eu em primeiro lugar. Então pega isso aqui e diz, olha, então eu vou começar uma nova história aqui, vou fazer de novo, meu nome agora vai ser Lutero. O problema interessante é que a gente acha que o nosso currículo, né, ele é melhor do que os demais, né? Esse é o problema. A igreja, a gente olha assim, a igreja está toda estragada. Estragada eu digo que não, né? Mas a igreja, ela é composta por pessoas que têm um currículo ruim. Todas elas. Inclusive, eu. Nós. Então, se eu reconhecer que eu faço parte desse grupo que vivia em pecado, que diariamente luta contra si mesmo, contra suas paixões, foge delas, né? E que a pessoa que está do meu lado também está no mesmo caminho, na mesma luta, eu vou olhar para ela com outros olhos. Eu vou olhar e perceber que ela está em tratamento, assim como eu estou em tratamento. E ser igreja significa lidar com pessoas, significa lidar consigo mesmo, né? E não se colocar numa condição de superior. E nesse ponto, pastor Júnior César, a agressividade, ela ganha um volume impressionante. Porque sempre houve discordância, divergência sempre haverá. Sempre haverá. Mas a maneira como se está discutindo esse assunto, para muita gente, é de uma agressividade impressionante. Há pessoas que berram, sabe, gritam agressivo em qualquer, pela internet, ao vivo, enfim, de alguma forma, é uma agressividade, é uma coisa impressionante. Um outro ponto de vista de um ouvinte nosso é o seguinte, olha, desigrejados talvez seja fruto de uma mudança de comportamento familiar. Éramos ensinados a obedecer a autoridades, mas houve uma mudança socio-familiar onde a autoridade é não apenas questionada, mas confrontada e desprezada. Educação vem de casa e mais uma vez percebemos isso. Conta aqui, opina uma de nossos ouvintes trazendo uma reflexão sobre esse assunto, que é uma questão real, que a gente está vivendo uma desconstrução familiar, a lista do Fachin e as delações da Odebrecht, quando você para pensar que você tem todos os ex-presidentes e atual, todos os ex-presidentes vivos, é evidente, todos eles envolvidos, é uma coisa que você diz, olha, de fato, é constitucional. Aí você, entendeu? De fato, a desconstrução da autoridade se dá em todas as esferas da sociedade, né? Eu me lembro que minha professora podia dar uma reguada na minha cabeça e isso não me fez uma pessoa pior, traumatizada e nem um delinquente. Aconteceu muitas vezes? Algumas vezes, algumas. Entendi. Entendeu? E isso me pôs limites, né? Embora hoje a psicologia moderna, né? E tantos outros pensamentos da psicopedagogia e da própria pedagogia interferem diretamente nisso e acaba sim tirando essa autoridade. E o que se dá muito na igreja, porque hoje muitos membros, né, muitas ovelhas dizem, não, eu não preciso do pastor. Ora, o pastor é um ser que erra como todo outro, o pastor é um ser humano como todo outro. A igreja mística de Cristo é uma igreja perfeita, composta de pessoas imperfeitas, né? Tem que entender isso. E que nos cobre, o que nos espia é o sangue do Cordeiro, que nos faz ser igual por essa unidade poderosa que é o Espírito Santo, o vínculo que nos liga. Agora, esperar perfeição plena da igreja constituída de seres humanos, impossível, né? Só na glorificação. Precisamos ter essa maturidade e esse entendimento. Agora, desconstrução da autoridade em todos os aspectos, e a gente acaba percebendo isso porque nós temos alguns crentes, assim, devem ser, mas no sentido de governo, muito independentes, né? Olha, dois textos aqui para nossa reflexão. Primeiro, livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Isso é sério. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti para que não sejas rei. Dá uma lida no contexto, a desobediência de Saul. E vale a pena a reflexão. Primeiro, o livro de Samuel, no capítulo 15. O outro texto é o seguinte, já em Mateus capítulo 18,
aliás, Mateus capítulo 16, quando no versículo 17 está aquela conversa de Jesus, especialmente com Pedro, quando Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estão lá em Cesaré de Filipe. Aí Jesus diz: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Estou lendo na edição revista e atualizada, mas meu Pai que está nos céus. Aí no 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a minha ênfase evidente é: edificarei a minha igreja. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus Exatamente Cristo. isso. Nossa imperfeição prejudica a imagem dela, mas veja, ela é de Cristo no sentido de que decorre dele, nasce dele, vem dele e a ele pertence. E ele é o fundamento dela. Ele é o fundamento. Então, a gente precisa trabalhar para melhorar muita coisa. Às vezes a pessoa mora numa casa e a casa tá ruim. Tem casa que tá tão ruim que a gente precisa derrubar a casa. Mas em muitas ocasiões você pode reformar a casa. E você pode restaurar a casa, você pode melhorar a casa. E ainda que derrube, você não vai deixar de construir. Né? Às vezes é um espaço físico, então tem muito trabalho para ser feito. E tem muita gente, a gente discorda muito, tem muita agressividade, tem muita palavra que foi dada, e tem gente que repete a frase, depois que a palavra foi dita não tem volta. Então a gente tem que pensar muito, tem que controlar muito. Isso vale para todo mundo em todos os estágios. Porque às vezes a pessoa deixa a igreja porque alguém lá na entrada da igreja tratou ela, ou respondeu ela, ou fez alguma coisa. Em outras ocasiões, é o nome de alguém que está sendo usado sem que a pessoa saiba que o nome dela está sendo usado. É complicado, minha gente, mas lembre de uma coisa. Olha, já tem mais de 2000 anos, como lembra aqui o Anderson Freire cantando a música, e ela vem. E nós não podemos desistir. O nosso próximo assunto, nós não vamos, é até duro aqui deixar esse assunto para amanhã, mas esse assunto aqui do crescimento qual que a gente faz, Marcela? Qual dos dois assuntos pra gente vai? Marcela vai resolver. Enquanto ela resolve, ela toca a vinheta. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Um renomado psiquiatra australiano denuncia: crianças e adolescentes estão se identificando com transgêneros por acharem que isso está em alta. Ele chama-se Stephen States, diretor de uma clínica. O que ele fala? Vamos lá. Muitos adolescentes estão confusos sobre sua sexualidade ou pensam que isso os tornará populares. Ele reclama que a mídia tem transformado a situação em tendência, o que influenciaria facilmente os mais novos. Qual a sua opinião? Você conhece alguém que está passando por isso? Como combater as modinhas que parecem cada vez mais atacar e influenciar adolescentes e crianças? Bom, JR, algumas palavras são comuns para nós, né? Primeiro, crianças e adolescentes. Segunda palavra, confusos, né? Faz parte. Faz parte, certo? E a terceira palavra, tendência. Então, assim, dificilmente você vai dissociar criança, adolescente de confusão no sentido de algo que não está completamente definido, está em formação. Inclusive, quando você vai pesquisar o significado da palavra adolescer, significa crescer, então não está nada definido, né? E essa questão da tendência, por quê? Porque estão em busca de referenciais. Então você está pegando elementos culturais de um e de outro para transformar em algo propriamente seu, exatamente nessa fase. O que me preocupa profundamente é que, diferentemente, por exemplo, a gente hoje vai assistir um telejornal e você tem uma enxurrada de notícias ruins, né? Você dificilmente tem uma notícia boa. Geralmente você tem, 10 ruins para uma situação interessante. Agora, quando se fala na questão do transgênero, você só vê coisa boa. Você não vê uma descrição, né, do outro lado da moeda, ou seja, do lado comum da moeda. Dessas pessoas que sofrem, que são discriminadas, tudo é colocado de uma forma romântica. Quando você apresenta essas coisas. Então, na realidade, eu percebo que a mídia realmente está transformando uma situação que nós não podemos negar, porque ela existe, socialmente ela existe, tá? Mas em tendência, para poder influenciar outras pessoas,
a fazerem a mesma coisa. Né? Então, a minha preocupação maior é essa, principalmente porque dentro desse universo vem uma série de outras coisas, como, por exemplo, você retirar do currículo do adolescente as disciplinas que faz com que ele seja crítico, com que ele pense, você tira isso, certo? Então, você não vai refletir sobre questões sociais que são mais relevantes, tá? Você vai ser influenciado exatamente por aquilo que os meios de comunicação de massa colocam para você. Você não trata a informação, você não discute, você simplesmente aceita. E se é a moda do momento, se está nas redes sociais, você acaba praticando e usufruindo. Essa é a minha preocupação. Eu acho que existe uma desconstrução contínua. É aquele papo do politicamente correto que vai trazer o homem ao centro, né? O homem é o centro de tudo e ele precisa desfrutar de tudo, ele precisa saciar o seu prazer, não importando os limites que a sociedade quer lhe impor. E isso é uma desconstrução pensada, arquitetada. Há grupos com esses interesses, né? Inclusive interesses em pedofilia, em aprovar outras coisas, que vai passar por essa desconstrução da heteronormatividade, que vai destruir a essência que é a família. Há pouco tempo eu vi um juiz que negou o casamento gay. E ele foi entrevistado. Por que você negou? Ele disse, é simples. Pega os homens que são homossexuais, põe numa ilha e espera a próxima geração se vai haver. Se houver, eu faço os casamentos. Porque a Constituição diz que família é um homem e uma mulher. E, obviamente, para que haja a procriação, que é a essência da família, para perpetuar aquela ordem lá no Éden, crescer e multiplicar e sejam fecundo e encham a terra, e essa ordem foi obedecida, somos 7 bilhões agora. Então, assim, essa desconstrução e a ideia do politicamente correto, que é não me interferir no outro, não impor ao outro, não tolir o outro, não impedir o outro, porque ele é o centro de si mesmo, ele faz o que quer e ele obedece o que quer, e os epicúreos diziam muito isso, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos, nós somos em nós mesmos, nós nos findamos em nós mesmos, e aí, meu irmão, aí a gente percebe essa intenção, né? Essa intenção propositada de colocar o lado lúdico, como bem falou o colega aqui, o lado bom, mas não o lado correto, não o lado que é certo. No meu tempo, o médico a fisiologia determinava o sexo. O médico dizia assim, é menino ou menina, pelo órgão sexual genital que ele possuía. Hoje tem o papo do sexo social e do sexo psicológico, que define o que a criança quer ser a partir daquilo que ela pensa ser, ou aquilo que o mundo externo imprime nela. Ora, a fisiologia diz que eu sou um menino, a fisiologia diz que ela é uma menina, e como interferir nisso, né? Criando esses mecanismos do politicamente correto. A palavra é influência. Nós vivemos hoje debaixo de uma grande mídia que está influenciando ou tentando influenciar toda uma geração. Um dos programas que eu sempre gostei de assistir, que hoje está me dando nojo, fantástico, eu posso dizer aqui porque está rasgado isso, toda semana tem esse inferno de eles colocando goela abaixo da gente, daquilo que parece bonito e é terrível. De pais aceitando aquilo que também, por serem influenciados, influenciam seus filhos. Então, uma criança, um adolescente que está em plena formação, ele é altamente influenciável. Tanto que, olha, ele quer o cabelo de uma forma, ele quer o cabelo de outra, ele quer um tipo de roupa, depois ele quer uma outra. Se no momento como esse não houver base familiar sadia, sólida, bem edificada, então a criança e o adolescente se perderá. E, naturalmente, ele se entenderá de uma forma que não é de verdade. Por exemplo, acabou de ser falado pelo meu amigo pastor Hélio André sobre menino e menina. Ele é menino não porque psicologicamente, ou ela pensou psicologicamente, que tem atitudes de menino. Não, ele é um menino porque o órgão genital dele é menino, porque os cromossomas dele são masculinos. Simplesmente por isso. Só que a gente enfrenta hoje uma influência terrível e que, infelizmente, a sociedade vai abraçando e vai destruindo as nossas crianças. E aí surgem termos como esse que, na verdade, fazem parte de tantos outros que surgiram, que vem destruindo a família e as nossas crianças. Bom, um ouvinte conta aqui que a Globo terá uma novela em que haverá uma personagem transgênero, uma novela de Glória Pérez. É uma jovem, sei lá quantos anos tem essa menina aqui, mas que interpretará exatamente isso. Ou seja, nós vamos ter isso, já em outras ocasiões isso já aconteceu, e é uma coisa
para que todos saibamos, né? Às vezes o mundo não é o mesmo, né? Os adolescentes vivem num mundo muito menos afetado por novela e muito mais afetado por seriados. Os seriados não passam na TV aberta. Verdade. Os seriados estão no celular, estão no computador. E eles estão tendo acesso a isso via Netflix e outros mais. Então isso acontece, o mundo inteiro fala isso. Então isso essas coisas pressionam a cabeça de toda a comunidade adolescente. No meio de um processo como esse, olha, nunca foram tão torpedeados. Se não passar alguns anos, coisa de poucos anos, você se preocupava com a questão de uma sexualidade promíscua, hoje ela, sabe, é muito pior. Já foi. É muito pior. Então, são coisas que estão aí, diante de nós, é preciso ouvir e não apenas agredir, bater nas mulheres, vou bater, aqui, cara. Tem que conversar, ouvir. Isso é mais profundo que a gente pensa. Tem que dar voz aos meninos para ouvir. E os meninos também, você que está ouvindo aí, tem que ser obediente. Nós, cristãos, seguimos a palavra. Não é o que a gente acha. Eu não sei o que a Glória Pérez pensa. Verdade. Eu não sei o que o autor da série tal, do serial tal pensa. Cada um pensa do jeito que tem que raciocinar. É incrível a gente ver como as pessoas mudam de opinião, mas a gente tem uma regra de fé e prática. Então é necessário que a gente entenda e também se entenda a confusão que o adolescente passa. Todo mundo passa na adolescência e fora dela. Existem adolescentes, entendeu? Pessoas, a crise dos 30, a crise dos 50, a crise da meia-idade, a crise. Meu Deus do céu, quem é que não passa por crise? Crise de identidade. Tô no lugar certo, esse lugar para eu estar, tô feliz com o que eu tenho, queria ter outras coisas, queria estar em outro lugar. Enfim, essas crises são normais, mas canalizar isso para a sexualidade é uma covardia. É uma covardia, porque é uma carência afetiva. Dentro de casa, chega alguém, canaliza isso para a sexualidade, então a pessoa muda, fala em mudar de gênero, né? Porque não muda, fala em mudar de gênero para resolver um problema, para canalizar. Olha, gente, isso é uma covardia que tem sido feita, e ao mesmo tempo nós ficamos muitas vezes absolutamente inadequados no tratamento desse assunto, agindo de forma superficial quando o assunto é muito complexo. Nós estamos no mundo, não somos deste mundo. E Jesus orou ao Pai para que ele nos livrasse do mal. E o Senhor Jesus continua nesse processo, e Deus continua agindo, o Espírito Santo de Deus também. Nós precisamos ouvir, estar mais perto, estar mais colado. Pais, fiquem com seus filhos, cuidem dos seus filhos, não rejeitem os seus filhos, tratem os seus filhos. Se você não conseguir, busca ajuda, sabe, você faria qualquer coisa pela vida do seu filho. E tem mais uma coisa, pai e mãe, voltando ao primeiro assunto, você mata a igreja num dia para ir num churrasco da família, a família estava reunida, aí você foi lá, aí outro dia você mata a igreja que você estava cansado. Tô falando para pai, hein, pai e mãe, cansado. Depois você matou a igreja que o carro estava sujo, você resolveu lavar o carro naquele dia. Verdade. À noite você não foi porque tá perigoso, Rio de Janeiro tá perigoso. Ontem estava na festa, mas hoje não pode ir ao culto. Verdade. E aí daqui a pouco teu filho, tua filha desconecta. Verdade. Ele é adolescente, precisa de grupo, ele é gregário. Ele não é igual a gente, adulto, que chega e se estabelece e cria relacionamentos. O adolescente precisa de grupo. Ele precisa, é necessidade, é biológico. Da estrutura emocional. Verdade. E você cruza os braços, hoje, sabe como, mulher? Hoje não vamos não. Ou a mulher diz, amor, vou fazer um almoço especial, vou ficar em casa. Verdade. Não sei se é com essa voz. Espero que não seja. Mas que infelizmente muitas pessoas cruzam os braços e depois a situação fica difícil. Mas ainda assim, procure os seus pastores, procure os seus líderes. Que Deus dê a cada um deles, a cada um de nós, a sabedoria para lidar com esse assunto. Amém. 11h57, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, gente, o tema da conversão entre os muçulmanos do Iraque eu vou tratar amanhã. É impressionante a história, viu? Convertidos pela graça de Deus, alcançados pelo Evangelho através do trabalho com crianças.
E muita gente trabalha com criança, tá ouvindo a gente, tá acompanhando a gente, é tão bom, é tão especial. Meu Deus do céu, que Deus abençoe essas pessoas. Ô JR, a palavra-chave desse mês chama Sextão 93. É o quê? Sextão 93. A 93 está dando aí uma cesta básica com 64 itens todos os dias. E no final da promoção, além dessa cesta básica, ainda vai dar mais R$1.000 para poder ajudar aí nas contas da casa, já que, né, o negócio tá feio para todo mundo. Você participa, sabe como, né? Atento na nossa programação. Liga depois para 24610093, identificando a palavra-chave do dia. Então, o primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em João 6,4. João 6,4 é a primeira dica de hoje. Fica atento na nossa programação, que ainda virão outras 2 dicas. Maravilha, muito obrigado, Marcela, muito obrigado, pastor Hélio André, um forte abraço, irmãozão. Amém, obrigado, JR, um beijo grande para a Igreja Batista na Filadélfia, minha esposa, meu filho, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Maravilha, muito obrigado, reverendo Júnior César. Obrigado, JR, um abraço a todos, principalmente os irmãos da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Pastora Marcione, obrigado, a nossa menina da mesa de hoje. Obrigada, JR, e mandar um beijo pro povo de Paciência e para a comunidade missionária Proclamar. Pastor Luciano Regis, obrigado, um abraço. Valeu, Jota, prazer estar aqui mais uma vez, mandar um abraço para toda a galera do Musical ontem, foi maravilhoso, vocês estão de parabéns, a minha esposa, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar juntos, minha gente, vamos clamar ao Senhor, reverendo Júlio César, por gentileza, vamos orar, vamos apresentar esse tema, olha esse assunto, minha gente, meu Deus do céu, eu sempre disse aqui, vou repetir, informação é munição para nossa intercessão, então vamos orar e vamos agir. Ainda que não seja um problema que você está enfrentando aí, você precisa estar preparado para ajudar as pessoas, orando por elas. Vamos orar também pela cura dos enfermos. Vamos orar pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Jesus, nós estamos enfermos. Nós olhamos para a tua igreja e percebemos, Senhor, que ela tem se desviado muitas vezes do objetivo principal, que é fazer discípulos, caminhar com pessoas e caminhar contigo diariamente. Isso tem afetado, Senhor, as nossas vidas como um todo. Nós permanecemos estáticos diante de um mundo que tenta moldar a mente dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós permanecemos estáticos quando vemos que pessoas não têm mais amor, não entendem mais o que é ser igreja. Por isso, Senhor, eu quero confessar aqui o meu pecado e diante de Ti pedir ao Senhor que nos dê a sabedoria necessária para que a gente consiga caminhar uns com os outros, lidar com pessoas, assim como essas pessoas estão fazendo lá no Oriente Médio, ensinando crianças, discipulando crianças e alcançando seus pais pelo poder do Evangelho. Que o Senhor filtre em cada um de nós o efeito dessa mídia, Senhor, sensacionalista, que tenta apoiar um mercado consumidor e fazer com que nossos adolescentes enveredem por esse caminho da homossexualidade. Nós colocamos tudo isso diante de Ti, ó Pai, porque sabemos que por nós mesmos não seremos capazes de resolver nada. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.